Então o Corinthians está esperando que o STJD, excluído dessa Copa do Brasil, porque perde 3-0 WO, e excluído de todas as competições do ano que vem, tá no regulamento. E eu vou falar do que me disseram a respeito de Memphis. A única parte importante dessa carta, realmente importante, é o Esporte Clube Corinthians Paulista, vou dar um zoom aqui. Essa nota oficial que saiu hoje de manhã. Vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ó, hoje, 7h17 da manhã, ó, pra vocês verem que foi faz pouco tempo. Ó. Pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e principalmente colocando em risco a credibilidade das competições. Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade acima de qualquer influência externa, popular Flamengo, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas. Respeito ao regulamento. A CBF rasgou o próprio regulamento. Em defesa desses princípios e para garantir a justiça das competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, questionando a alteração feita pela CBF. Questionando. O que é questionar? Perguntando o porquê. Então, a princípio, o Corinthians vai questionar a CBF. É a primeira medida, tá? A alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio. Então, o Corinthians está esperando que o STJD restabeleça as datas antigas. Jogo contra o Flamengo no dia 17, jogo contra o Atlético Paranaense no dia 20. A CBF desrespeitou o próprio regulamento, que disse que não podem mudar datas por causa de jogos de datas FIFA. E se forem mudar as datas, tem que ser pedido do clube mandante, da federação do clube mandante ou da televisão. Não foi nenhuma das três coisas. Ou seja, a CBF fez algo que não está no próprio regulamento. Mas, ô Belo, se a CBF tirar o pedido partindo dela e chegar a Mamãe Globo e falar, olha, você poderia alterar a data dessa segunda partida, a gente não poderia se prejudicar de qualquer maneira, só que aí nas vias legais? Se a Globo pedir, tá no regulamento. Só que aí os clubes teriam que concordar também. Aí estaria mais no regulamento do que tá hoje. Mas os clubes teriam que concordar do mesmo jeito. E o Corinthians não concordaria do mesmo jeito. Mas pelo menos está no regulamento, que a televisão detentora pode pedir. E já pediu várias vezes, né? Isso não seria a primeira vez que a Globo muda uma data de jogo. De quarta para quinta, de sábado para domingo. Isso muda quase toda a rodada, né? Não seria nenhuma novidade. Se a Globo mudasse a data de um jogo, não seria nenhuma novidade, né? Porque a Globo é detentora da Copa do Brasil e é detentora do Campeonato Brasileiro, né? Dos dois. Então não seria nenhuma novidade, né? Não seria algo inédito. Nossa, a Globo pediu para mudar uma data. A Globo pede todo... Vocês veem aí, todo final de semana, o jogo do domingo vai para sábado, do sábado à tarde vai para sábado à noite. Isso é normal. Mas aí é próximo da data base, né? Em vez de ser o dia 17 ou 16 ou 18, não 17 para 20 e inverter a ordem. Já aconteceu também, de sábado e para quarta. Eu lembro de jogo do Corinthians de domingo, foi para quarta-feira, porque, por exemplo, não tinha jogo de quarta. Todos os times paulistas são eliminados das Copas, por exemplo. Já aconteceu. Não tem nem Copa Libertadores, nem Copa do Brasil, não tem nada. Os jogos do Brasileiro são no final de semana. A Globo pega e põe um jogo para quarta-feira para ter um jogo dia de semana para fazer. Já aconteceu. Já aconteceu, eu lembro disso. Então, eu tô falando que não seria a primeira vez, não tô falando que é certo. Não seria a primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, teria que ter a anuência dos clubes, né? Os clubes teriam que concordar. E o Corinthians já falou que não concorda, o Vasco já falou que não concorda.
Porque é uma inversão, né? Não é só uma mudança de jogo, é uma inversão. Tem Atlético Paranaense e Fluminense envolvidos também nessa história toda aí. Né? Não são só os 4 da Copa do Brasil. Tem Atlético Paranaense e Fluminense. Você mexe também com o planejamento desses clubes. Henrique Silva, bom dia, Belo. Agora com o Felipe Luiz tentando recuperar o Gabigol, pode melar o acordo com o Corinthians? Acho que não tem a ver. Do acordo com o Corinthians não tem a ver. Eu acredito que agora com o Felipe Luiz, o Corinthians vai ter mais dificuldade com o Flamengo do que era com o Tite. Eu acho que a queda do Tite foi ruim pro Corinthians, porque os caras estavam tentando derrubar o Tite de qualquer jeito lá. Você concorda, Samuca? Concordo totalmente, cara. Uma mudança de um treinador que já estava sendo desgastado, né? Tava com o desgaste tanto com o elenco, pelo que dizem para os lados lá do Rio de Janeiro, quanto a imprensa batendo nele. Então, treinador novo, não que o cara já vai implementar uma filosofia nova de futebol em 2, 3 dias, mas é o lance do fato novo, né? Aquele ânimo, a rapaziada que é titular quer mostrar que tem que continuar titular, o cara que é reserva quer mostrar que tem condições de vir a ser titular e logo no jogo contra o Corinthians, cara. Então, sim. E outra coisa, Belo, que eu queria dar um pitaco rapidamente, antes de você continuar com as mensagens. Cara, a gente ficou muito preocupado, eu digo a gente torcida, a gente que cobre o Coringão, que fala com o torcedor corintiano. Pelo visto, pode ter passado alguma coisa para jogadorzada também antes do jogo, né, contra o São Paulo, nesse final de semana. Teve a mudança de datas revelada no sábado à noite. E agora eu espero que o Corinthians consiga ir focado para esse jogo de ida de amanhã. Porque não adianta nada ficar brigando pela data do jogo de volta e tomar uma ataca amanhã porque tá desligado, porque não tá focado, daí a gente vai virar piada. Então que o Corinthians, a jogadorzada, a comissão técnica, foque 100% no jogo de amanhã e não dê brecha pra gente. Olha, os caras brigaram tanto pra mudar a data e a semifinal foi resolvida na primeira partida, então que o Corinthians tenha foco total, cara. Concordo totalmente, e o Fabinho Soldado falou sobre isso lá. Pô, eu queria estar falando aqui sobre o jogo de hoje, sobre o que aconteceu hoje, que o árbitro fez com a gente hoje. Tô falando do jogo com o Flamengo. O Romero, a gente colocou aqui a entrevista, ele respondeu sobre a mudança de data. O Ramon, na coletiva, ele respondeu sobre a mudança de data. Então isso tá chegando de uma forma nos ouvidos dos jogadores, e isso a imprensa tem culpa também, e a torcida, lógico, também tá falando muito sobre isso, os jogadores ficam sabendo, eles acompanham redes sociais e tudo. Você tem razão, eu acho que isso aí é um trabalho agora do Ramon e do Emiliano de blindar os caras, falar, isso é trabalho da diretoria, não é nosso, a gente tem que empatar ou ganhar lá no Maracanã, vamos trazer pro jogo de volta. Não pode tomar um saco lá no Maracanã que não adianta nada. Isso aí você tem total razão, concordo contigo. Não adianta nada ficar com isso na cabeça e tomar 3-0 lá, e aí? Daí não vai adiantar nada mudar ou não mudar a data, né? Vinícius Castro, salve Belo. Quais as consequências se o Corinthians não entrar em campo? O clube pode ser excluído das competições? Salve de Barbacena, Minas Gerais. Sim, excluído dessa Copa do Brasil, porque perde 3-0 WO, e excluído de todas as competições do ano que vem. Tá no regulamento. Se bem que a CBF não tá mais cumprindo o regulamento, mas no regulamento tá escrito isso. Se o Corinthians não entrar em campo, simplesmente porque não quer, é excluído de todas as competições do ano que vem. Fábio Marques, bom dia, Belo. Como o ambiente entre os jogadores é impactado quando surgem problemas como esse? Parabéns pelo excelente trabalho. É o que o Samuca falou. Eles não podem ficar pensando nisso, falando sobre isso, e putos com isso, e falando, eles estão vão rebaixar o Corinthians, estão beneficiando o Flamengo, porque eles vão entrar com isso na cabeça. Igual, por exemplo, eu não sei quem que ficou lá no treino do Corinthians, quebrem o Luciano. Você acha que isso não fez o Luciano jogar mais do que ia jogar, cara? Isso, em vez de ajudar, atrapalha, sabe? Ficar falando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de coisa. Tem coisa que mais, em vez de ajudar, atrapalha. Então, se os jogadores do Corinthians ficarem, não, vão roubar o Corinthians, não sei o quê, vão ficar mais preocupados com isso do que em jogar bola. Pior que é uma situação complicada que a gente se encontra, porque a gente tem que noticiar tudo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a jogadorzada tem que se blindar desse tipo de informação e focar única e exclusivamente no jogo, né? É por isso que eu falei que é trabalho do Ramon e do Emiliano. Fala, pessoal, não olha celular, não se mete nisso, não é problema de vocês, não tem nada a ver com vocês. Se for para entrar dia 17, vocês entram, dia 20, vocês entram, vocês não tem nada a ver com isso. Quem vai resolver é o clube.
Vamos jogar bola, vamos pensar aqui. Daí o cara fala, não, mas olha aqui, saiu em tal lugar. Não, não interessa, não interessa. Ó, você vai lá na meia direita, você toca pra não sei quem. Foco, foco. Vamos lá, Augusto Melo postou essa carta aberta ontem, no final do dia. Fiel torcida, hoje venho falar diretamente a vocês, corintianos, com a responsabilidade e o orgulho de presidir o time que mora no coração de milhões. Desde 1910, o Corinthians é sinônimo de superação e de amor pelo futebol. E, acima de tudo, de pertencimento ao povo. Nosso clube, que gera mais de R$ 1 bilhão por ano, é muito mais do que números. Ele é sustentado pela paixão de vocês, pelas vozes nas arquibancadas e pelos sonhos que compartilhamos a cada jogo. E assim, quero garantir, enquanto eu estiver aqui, como presidente ou conselheiro, o Corinthians não será transformado em uma SAF, nem entrará em recuperação judicial. O Corinthians é de vocês e assim permanecerá. Temos um elenco de garra e talento que traz esperança. Cada treino aberto e cada jogo é uma celebração de amor e união entre time e torcida. Até agora ele só enrolou. Ele não foi a parte que importa. Até agora ele deu aquela enroladinha básica para chegar onde importa. Vamos lá. Aquela temperada bonita, sabe? Antes de falar, vamos para um lugar mais calmo, você dá aquela temperada. Vocês, fiel, são um coração pulsante do clube. Estamos trabalhando duro para garantir a estabilidade financeira do Corinthians, com transparência e responsabilidade. O diálogo com os nossos credores está sendo conduzido para que o clube siga forte e digno da sua paixão. O Corinthians é resistência e é essa força que nos move sempre. Vai, Corinthians! Augusto Melo, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. A única parte importante dessa carta, realmente importante, é: o Corinthians não será transformado em uma SAF, nem entrará em recuperação judicial. O presidente corintiano, do nada, assim, do nada, sabe aquele negócio? Do nada. De repente o Samuca tá aí e ele levanta a camisa, tem uma bandeira I Will Survive, da Gloria Gaynor. Do nada embaixo, assim, do nada. Do nada eu levanto aqui e mostro o bumbum pra vocês. Do nada, o presidente do Corinthians solta uma carta aberta falando que o Corinthians jamais vai virar uma SAF nem entrará em recuperação judicial. Do nada. Indireta pro cara que saiu. É claro, entendam porra, por que... Ô, meu irmão, indiretinha pro Pantaleão, pro Pantaleão que saiu agora, será que ele já tava sabendo que ia vazar alguma coisa? Que ia vazar um burburinho que o Augusto Melo estaria encaminhando a venda do Corinthians pra virar uma SAF? E ele já jogou na frente, já falou, olha gente, não vai virar SAF nada, hein? Ninguém me perguntou isso, mas não vai virar. Eu creio, conhecendo quem eu conheço lá, que o Pantaleão indo para a Comissão de Justiça, ele levaria a algum tipo de diálogo ouvido na diretoria de alguém, que pode não ser o Augusto, de alguém com a ideia de ou transformar em SAF ou recuperação judicial. O Pantaleão levaria isso para lá. Isso seria avaliado na comissão. Antes que isso pudesse acontecer, o Augusto Melo, do nada, escreve uma carta falando que o Corinthians jamais virará uma SAF ou entrará em recuperação judicial. Ou seja, acabou o assunto aqui. Né? Não falem mais sobre isso. Foi isso que aconteceu, basicamente. E foi um termômetro legal também pra ver a rapaziada comentando, né? É isso aí, não sei o que lá, bababá, não deixa virar, porque aí já tá alertando e esquentando esse público, porque se o outro lado, as outras pessoas propuserem esse tipo de coisa, já vai, pum, ser abafado, né? Só que às vezes as pessoas não entendem que o presidente não tá falando isso porque ele é totalmente contra. Mas porque ele viu que o bicho ia pegar se saísse, né, de lá do gabinete dele essa ideia. Então ele já cortou antes, né?
Daí as pessoas falam, isso aí, presida, como se ele estivesse lutando contra. E que as outras pessoas quisessem. Não, às vezes é o oposto. Às vezes é o oposto. Eu ouvi de uma pessoa do Corinthians lá em Brasília, um dirigente, assim, que ele achava que o Ramon não deveria ter colocado o Memphis Depay no jogo. Porque o Memphis Depay, ele está sim um pouco acima do peso, mas isso é normal, tá? Ele veio um tempo sem jogar, ele já tem 30 anos de idade, ele tá pegando ritmo de jogo, ele tem que voltar aos pouquinhos, ele tem que voltar em jogos em que ele possa jogar, tocar a bola, passar, que nem contra o Fortaleza, tá 3-0 ou tá 2-0 e tal. Contra o São Paulo, amigo, o Corinthians estava com 2 jogadores a menos. Os caras estavam se matando em campo, dando carrinho e o cacete. O Memphis entra numa outra rotação, assim, ó. Pra ele, parecia que ele tava disputando amistoso casados e solteiros. Por isso que foi tão vergonhoso. Se você pegar os lances do Memphis, é ridículo. Ele pega a bola e perde, pega a bola e passa errado. Mas não é que ele é ruim, parece que ele é um puta de um grosso, né? Mas não é, ele tava em outra rotação. Sabe quando o cara tá em outra rotação? É a mesma coisa que eu tá aqui apresentando o programa, e não sei o que, e o Samuca chega dormindo aqui, acabou de acordar, assim. Vai parecer, pô, o Samuca é ruim, não sabe falar, mas na verdade ele tá dormindo. O tá que em é outra bastante rotação. comum aqui, né? O que é bastante comum. Às vezes acontece comigo também. Enfim. Então, o que aconteceu com... Eu ia falar o que aconteceu com o Samuca. O que aconteceu com o Memphis nesse jogo é que ele entrou num jogo que não era pra ele entrar. Ele não está bem ainda. O Memphis vai precisar, eu já falei, depois da data FIFA, para começar a jogar bem. E outra coisa que esse dirigente me falou, que as pessoas estão preocupadas em o Memphis entrar antes da hora para ele não se machucar. E que não é essa a preocupação dos dirigentes. Que a preocupação dos dirigentes era justamente o Memphis entrar antes da hora e ser criticado. E a galera começar a falar mal dele. Porque o cara que tá fora de forma, você pode pegar o Cristiano Ronaldo, deixa o cara 6 meses sem jogar e põe ele em campo. Vai parecer um grosso. O Messi, deixa ele 6 meses sem jogar e põe em campo. O cara tá em outro ritmo. Você entendeu? Então não é que o cara é ruim, ou que o cara não tem técnica, ou que ele erra muito passe, que é o que pareceu na partida contra o São Paulo. Se você pega, se você não sabe nada, você não sabe que o Memphis é de outro país, que ele chegou agora, você não sabe nada, você só tá vendo o jogo ali, de boa. Você é um fã do futebol e tá vendo o jogo. Você fala, quem é esse bosta que entrou agora? Só erra passe, não acerta nada. Mas é que o cara, ele tá em outro ritmo, em outra rotação. Ele precisa entrando aos poucos, precisa perder peso, precisa pegar ritmo de jogo pra girar. Uma jogada que ele faz muito bem é o pivôzão do giro. Sabe, ele recebe giro e já tira o marcador. Ele não consegue fazer isso, ele não tá conseguindo fazer isso, porque a perna dele ainda não tá forte o suficiente para ele fazer isso. Então, o que o dirigente do Corinthians me falou foi, ele não deveria ter entrado nesse jogo. Não era o jogo pro Memphis entrar. E eu falei isso ontem aqui. E o dirigente do Corinthians, obrigado, valeu Vinícius Dorini, me falou a mesma coisa, que não era o jogo para ele entrar, e que ele vai estar bem depois da data FIFA. Depois da data FIFA é exatamente antes da mudança da CBF, 20 de outubro. Porque seria 17 contra o Flamengo que ele não poderia jogar, 20 de outubro contra o Atlético Paranaense. Se mudar, dia 17 de outubro contra o Atlético Paranaense, aí mais ou menos ainda. Aí ainda não seria o tempo, seria depois no outro jogo, que eu não lembro contra quem que é. O jogo seguinte do Atlético Paranaense. Não tô sem o papelzinho aqui. Mas enfim. É isso. Ele só vai estar bem... Hã? Desculpa, Belo. É que ele já entrou num jogo que o Corinthians tinha um jogador a menos. 3 minutos depois da sua entrada em campo, André Ramalho é expulso. Então, com um jogador a menos, já era meio questionável a decisão do Ramon Dias. Parece ali, na minha impressão, que ele jogou mais pra torcida, sabe?
Ai, tá perdendo o jogo e não coloca o Memphis. Eu acho que ele se blindou desse tipo de crítica. Porém, esse cara no 11 contra 11 já dava pra ver que ele tava num ritmo aquém. E quando você tá jogando com um jogador a menos, você precisa todo mundo correr 110, 120%, cara. E aí, 3 minutos depois, o André Ramalho mete o cotovelo na cara do Luciano, aí lascou. Aí a canseira do Memphis ficou totalmente evidente ali, Belo. É, exato. E o perigoso é a galera começar a falar agora, o cara é ruim, contratou um cara ruim. Não é, velho. Você põe um cara sem ritmo em outra rotação, ele não vai jogar. Ainda mais num jogo igual aquele.